E aí pessoal, continue o nosso curso de Flash na versão CC. Na última aula aí a gente já aprendeu como funciona a timeline, certo? Então, nessa aula a gente vai finalizar mesmo. A gente vai começar a trabalhar sobre... Como é que eu posso falar? Sobre os keyframes, certo? Certo? Eu vou iniciar aqui um novo projeto, vou apertar aqui não, certo? Vamos ver aqui se ele não inseriu nenhum keyframe, tá certo? Não precisamos iniciar um novo projeto. Primeiramente, vamos aqui colocar aqui, ó, adicionando keyframes ou quadros-chave. Eu costumo trabalhar mesmo com inglês, algumas opções sobre keyframes, porque Premiere, vários programas de edição de vídeo, After Effects, Sony Vegas, outros aí, Final Cut, se eu não me erro o nome, todos trabalham com quadros-chave ou keyframes, certo? Então, como funciona os keyframes, os quadros-chaves? Seria o seguinte, por exemplo, vou inserir aqui um retângulo, um quadrado, certo? Por exemplo, vou colocar aqui centro. Vamos fazer ele completão mesmo. Por exemplo, quando a gente cria um retângulo, veja que aqui na timeline ele cria um pontinho preto, certo? Se eu clicar aqui, ó, elipse, certo? Veja que ele criou o quadro-chave dela em branco, um círculo em branco. Por quê? O adicionando keyframe, ele tem um objeto, certo? Então, por exemplo, elipse. Se eu selecionar elipse, ó, eu vou selecionar eu vou criar uma elipse aqui. Vamos colocar ela da cor vermelha. Ó, vamos colocar ela vermelha, certo? E veja que agora tem um valor nela. Ela tá escura. E veja que é o seguinte, quando a gente seleciona duas camadas, veja que a gente pode trabalhar, ó, a gente pode colocar por cima, que não é subdividido, não é recortado e nem subtraído. Agora, se por exemplo eu colocasse aqui, ó, criasse uma elipse aqui, jogada aqui por cima, ó, veja o que acontece. Então ele automaticamente recorta o nosso objeto, certo? Então sempre é bom para vocês trabalharem as boas práticas de banners, de animação de jogos, sempre criar com camadas, certo? Igual no Photoshop, no Premiere, no Premiere como sequências, no After Effects como layer, que é o mesmo que camadas, tem quase os mesmos sentidos, certo? Então vamos tirar a visibilidade dessa elipse e trabalhar aqui só com o retângulo. Por exemplo, para a gente adicionar um keyframe, a gente tem que selecionar, certo? Botão direito e inserir quadro-chave, certo? Ó, inserir um quadro-chave. Ou, vou dar um Ctrl Z, vocês vêm aqui em inserir ou insert, linha do tempo ou timeline, quadro-chave, certo? Feito isso, ó, certo? E onde que a gente vai poder ter animação? Que é o seguinte, ó, veja que aqui ele tá no mesmo lugar. Se a gente mudar ele para cá, ó, veja o que acontece, ó. Então, aqui é o último ponto que ele tava lá. Então, quando ele mudou para cá, ele automaticamente mudou para cá, certo? O mesmo vai ser para qualquer objeto, certo? Ah, Daniel, mas é só isso? Sim. Para você
por um passo inicial, certo? Ó, um ponto inicial, um ponto final, certo? Ah, e como eu faço uma animação, uma interpolação de movimento? Isso aí a gente vai aprender nas próximas aulas para não lotar tanto, certo? Então, continuando o nosso keyframes, eu vou tirar a visibilidade do retângulo, do quadrado, eu vou dar visibilidade para a nossa esfera, certo? Eu vou colocar ela bem aqui no centro, aqui, ó, centralizada. Então, temos vários tipos de keyframes. Seguinte, ó, quadro-chave em branco, certo? Ó, inserir quadro, a gente só vai inserir um quadro mesmo para ele apresentar até o final da apresentação, certo? O inserir quadro em chave, quadro-chave em branco ou keyframe em branco, keyframe white, certo? Que ele vai colocar o seguinte, ó. Até aqui ele tem. E para que serve isso? Aqui nesse keyframe eu quero um retângulo, certo? Ó, vamos aqui, certo? E veja o que acontece. Aqui um retângulo, aqui um quadrado. Isso aqui ele vai servir como interpolação de objeto, de forma, certo? Por exemplo, vou dar esse exemplo para vocês verem. Ó, o que acontece? Olha lá, retângulo, ele virou um quadrado, certo? Então ele vai servir para essas opções, ok? Continuando aí, outras ferramentas que a gente pode estar trabalhando com os keyframes é o seguinte. Por exemplo, vamos brincar aqui com o elipse mesmo. Botão direito, temos aqui, por exemplo, a gente pode inserir quadros, converter quadros em quadro-chave, certo? Por exemplo, recortar, copiar quadros, por exemplo. Ó, podemos aqui, ó, copiar aqui, copiar, vir aqui em 25, colar quadro. Veja o que vai acontecer, ó. Certo? Então, por exemplo, se a gente criar uma interpolação aqui, ó, a gente seleciona aqui, Shift, seleciona tudo, e a gente cria aqui, ó, uma interpolação de forma. Veja o que aconteceu, ó. Certo? Lá, ó. Então ele criou essa animação com o keyframe que a gente copiou, que a gente colou aqui, que a gente copiou daqui e colou aqui. Temos aqui, por exemplo, quando a gente tem um keyframe colorido, que tem algum dado, ó, a gente pode aqui, ó, limpar quadro, certo? Remover quadros, ó, podemos remover aqui, ó. E quando a gente vai removendo, ó, por exemplo, eu quero remover até aqui, ó, remover quadros, ele limpa, certo? Então é uma boa prática pra gente estar trabalhando, certo? Então, assim, aconselho vocês estarem trabalhando mais sobre essas ferramentas, certo? Por exemplo, trabalhar um pouco com os atalhos, por exemplo, aqui, ó, F5, F7, ó, F5 você insere um quadro, certo, ó, você insere aqui quadradinho em branco. F7, se eu não me engano, você insere já um keyframe, um quadro, certo? F8, não, F8 é para converter em objeto, em símbolo, certo? Então, assim, a nossa aula fica por aqui mesmo, sobre essas opções mesmo. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se vocês gostarem, compartilhe aí, adicione aí no Facebook, nas redes sociais. Então, espero vocês na próxima aula com interpolação de movimento. Então, abraços.